Deus, isto foi abaixo, tão forte a partilha da Paula que Mercúrio retrógrado fez aqui. Tive que ligar a internet ao meu telemóvel porque a minha rede de casa fugiu e estava aqui a tentar não perder a gravação até agora, né? Está gravando. Por isso, Paula, por favor, continua a tua partilha. Já está, já tinha terminado. Não, mas eu não ouvi o resto da Ah, partilha, porque isto. onde? Portanto, estavas eu ouvi até à parte em que, né, que te emocionaste e que estavas a dizer que o sobreiro ganhou forma. Que a Sim, partir ou seja, ganhou cor. E depois. Sim, era isso, ou seja, quando a luz também, aqueles filamentos me preencheram e o meu corpo ficou mais direto em preencher, automaticamente o sobreiro ficou um sobreiro, ou seja, saiu daquela cor sombra, escura, e ficou um sobreiro com as cores normais, uma árvore normal. Pronto. E estava a dizer que aqui à minha porta tenho sobreiros, do meu lado direito tenho um montado com sobreiros, e é muito bonito. Que lindo, obrigada. Obrigada, obrigada. Que lindo. E mais? Bom, eu posso falar. É, tive muita dificuldade, mas eu vi muitos flashes. E daí eu vi uma árvore, mas essa árvore sempre esteve lá, no local de poder, mas eu não sabia, nunca tinha olhado para ela. E aí eu sentei de frente para ela, e assim como o Nelson, nossa, muito parecido assim com a partilha do Nelson, porque também me pareceu ser uma macieira. E eu cheguei a ver umas maçãs bem vermelhinhas, mas se esconderam. É como se tivesse ali, mas não era para ser visto. Não sei, não entendi. E aí eu acho que eu me desliguei muito, porque durante as outras duas, eu acho que eu dormi. Eu apaguei, foi muito profundo, assim, sabe? A energia estava muito forte, aí eu vi no tronco da árvore, as cascas eram as partes da pele da cobra com o couro do jacaré. Gente, é uma coisa muito. E eu vi a serpente andando pela árvore, pelo tronco da árvore, assim, ali era a pele dela com o crocodilo, assim. Foi isso. Isso foi as 3 viagens, porque eu dormi, eu comecei a ver muitas coisas diferentes, muitos flashes e muita energia mesmo. Não sei, eu acho que eu apaguei, que o que eu lembro é isso. Maravilhoso. É aí os répteis, não é? A força dos répteis. E mais? Falta só a Cláudia, não é? Acho que falta só eu, não é? Sim. Então, a minha árvore aparece logo muito bem, com uma boa energia, ou seja, bem visível. E as raízes eram umas raízes muito longas e tinha uma luz muito brilhante, um branco, parecia que vinha dentro da terra, não é? Aquela energia. E era uma árvore, era um salgueiro chorão, me aparece muito o chorão. E na segunda viagem aparecia-me sempre junto ao chorão, ah, parecia-me o Merlin. Agora não sei também quem é que partilhou também do Merlin, mas era, e é estranho porque não é habitual aparecer-me essa entidade, não é?
E desta vez, eu não consegui ir ao mundo de cima, porque estava sempre ali focada no Lembrando sector. que eu mencionei, desculpem, lembrando que eu Sim. mencionei hoje Avalon, o pomar da deusa. Ah, agora faz sentido. E eu desta vez não consegui ir lá ao mundo de cima. Houve aí uma viagem que eu fui e apareceu Serapis Bey, a Isis e muita mensagem, muita coisa. Desta vez não, porque estava sempre ali junto com aquela personagem, não é? do Merlin. E depois na terceira viagem, ele, depois lá dentro do tronco, ele puxou por mim, é como se eu estivesse de joelhos e ele puxava por mim e queria que eu andasse para a frente e eu tinha uma venda nos olhos e ele dizia que eu tinha que tirar a venda porque eu tinha que olhar para a frente, tinha que andar e olhar para a frente para conseguir ver, pronto. E foi esta a mensagem que eu hoje tirei daqui. Que lindo. Obrigada pelas vossas partilhas. Já todos falaram, certo? Eu lembro-me de todos terem partilhado, correto? Não estou a fritar a pipoca, como se costuma dizer. E que interessante invocarem o Merlin. Tal como Arthur, tal como Morgana, tal como Merlin, são títulos. Não é? Então era o Merlin, que era o que comunicava entre os mundos, era o que fazia a ponte entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses. Né? Era o Homem-Árvore. Homem-Árvore, vamos ver agora. Depois temos o Arthur, né? Que é o protetor da floresta, o Homem-Urso, que é o rei, que é um título. E temos Morgana, que é a Senhora das Águas, a Senhora do Mar, Morgan, né? As nossas mouras, né? Trabalha com as águas, trabalha com a passagem. E tudo isto são títulos, claro que nós lembramos-nos e os que ficaram foram os últimos. Né? Então o Rei Arthur, a Morgana e o Merlin, nós lembramos-nos dos últimos que aconteceram, mas eles eram um título que passava de pessoa em pessoa. Então houve vários Merlins, houve vários Arturs e houve várias Morganas. É muito interessante. E Morgana é a Lady d'Avalon. Né? Então aqui muito, muito interessante. Então, para finalizar, por isso é que deixei para o fim mesmo para, e depois vocês podem repetir as viagens, voltarem-se a conectar e já têm esta informação e também começarem a fazer o trabalho com as vossas árvores. Eu já sei qual é o significado do sobreiro no Ogam celta, nas mensagens druídicas, qual é o significado segundo o druidismo, segundo a cultura ibéria, então começar a procurar, segundo a espiritualidade, começarem-se a conectar com as vossas árvores e lembrando que a árvore somos nós. A árvore representa nós mesmos. As nossas raízes é o nosso corpo físico, a forma como nos nutrimos vai representar a nossa nutrição, o nosso ADN. Então é importante nós percebermos como é que estão as nossas raízes, porque se as nossas raízes forem superficiais, significa que o nosso corpo não está bem nutrido, não está bem enraizado. Então quem viu raízes, as minhas raízes não estavam muito profundas, eram assim muito dispersas, superficiais. Então atenção como é que nos estamos a nutrir, como é que estamos a cuidar do nosso corpo físico, porque as raízes vão dizer como é que nós estamos fisicamente. Então perceber, né? Raízes superficiais, não estamos bem enraizadas, não estamos bem nutridas. Então ela dá-nos a noção de como é que está a nossa saúde, como é que está o nosso corpo físico e através dessas lacunas evoluirmos. Se nós temos raízes bem profundas, significa que estamos a ser bem nutridas nutricionalmente, ou seja, em termos de alimentação, em termos de todo o tipo de nutrição que sabemos, né? Existe nutrição para o corpo, para a mente, para as emoções e para o espírito. Então, como é que nos estamos a nutrir? Então, as raízes são muito importantes. Quando as raízes estão fracas, até pode significar anemia. É? Então perceber, as minhas raízes estavam assim muito fraquinhas, ver como é que estão os níveis do nosso ferro, fazer análise ao nosso corpo. Quando as raízes não são profundas e estão assim bem espalhadas, significa que podemos buscar muita informação, né? E não aprofundamos nada. E estamos só nessa busca da mente que quer saber, mas depois não integramos, não estamos bem ancoradas, não estamos bem enraizadas. Então as raízes é muito importante. Depois temos o tronco. O tronco representa a idade da nossa alma.
o equilíbrio, a nossa verticalidade, a nossa coluna vertebral. E é através do tronco que nós acedemos aos processos internos. É através do tronco que conseguimos adentrar nos portais internos para irmos a camadas, né, interiores mais profundas de nós mesmos. Representa também a nossa carapaça, as nossas máscaras que colocamos ao mundo, e cada fenda, cada cicatriz do nosso tronco é um portal. E muitas vezes é através do tronco, né, que nós fazemos viagens de regressão para curar, para percebermos, entendermos algo do nosso passado, para buscar um presente alternativo, para buscar respostas para o nosso presente, e também podemos fazer progressão para trazermos uma mensagem de algo para ajudar-nos no nosso presente. E este trabalho é um trabalho que fazemos só por nós e para nós, ok? Então não fazemos esse trabalho enquanto, por exemplo, vocês vão aprender na aula presencial que podemos ir buscar uma medicina de um animal de poder para aquela pessoa, podemos ir resgatar uma parte da alma para aquela pessoa. Este trabalho da árvore é para nós, por nós. Então somos nós mesmos que fazemos o trabalho de regredirmos ou de progredirmos para nós. Claro que o facilitador pode estar a guiar, tal como eu estou a guiar através do tambor, mas vocês vão fazer essa viagem para vocês mesmos, nunca para outra pessoa. E claro, só procuramos e fazemos este trabalho quando queremos, é como a direção oeste. Não é por curiosidade, não, é porque temos uma intenção estamos com um desafio na nossa vida e queremos fazer uma viagem através da fenda da nossa árvore, e essa viagem tanto podemos ir, né, vida paralela, que faz parte presente e futuro, independentemente de racionalizar, aquilo era no ano de 1839, ok? Podemos ter essa informação, mas não é sobre isso, é aquilo que recebemos, seja paralelo, passado, presente, futuro, é para trazer algo para o presente, é para trazer algo para integrar aqui e agora. Então não ficar preso, né? Mas sim trazer essa cura para o presente. E com essa intenção, não por curiosidade. E claro, cada fenda do nosso tronco é um centro de poder. Vai nos, né, levar a um portal de acesso interno. O tronco tem tudo o que acontece no mundo do meio. Tudo. Desde as nossas aprendizagens, as nossas emoções, os nossos traumas, os acontecimentos que a alma viveu, né? Que a nossa alma. Então vai além do nosso corpo físico. Por isso, na regressão podemos ir para vidas passadas, podemos ir para vidas de ancestrais passadas. Então é tudo o que a nossa alma viveu, está impresso na casca da nossa alma. É como se fosse mesmo a nossa pele, as nossas cicatrizes. E a árvore é igual para todos os fractais, ou seja, se nós temos outras vidas, se nós estamos a viver noutro tempo, noutro espaço, acedemos através de uma única árvore. Então a árvore vai nos levar ao acesso destas outras dimensões, destes outros universos interiores. Podemos arranjar a linguagem que nos fizer mais sentido. A copa representa as extensões da nossa alma, do nosso espírito, que nos liga ao divino, que nos liga a Deus, que nos liga ao cosmos, que nos liga à grande mãe. E fazemos ponte entre a terra e o céu através da nossa copa. E através da nossa copa canalizamos também a informação dos nossos mestres, né? Porque os nossos ancestrais, nós podemos dizer ancestralidade, e a nossa ancestralidade inclui os nossos mestres e os nossos ancestrais que também são nossos protetores. Mas lembrando que os nossos ancestrais, os nossos avós, os bisavós, eles estão no mundo do meio, do outro lado do véu. Porque só mestres ascensionados, só seres tipo um Jesus Cristo, ou seja, quem pisou a terra está nesta dimensão do outro lado. Só quem já fez, né, a sua elevação e está numa dimensão bem superior, por exemplo, Jesus Cristo, Buda, eles pisaram a terra, mas estão muito lá em cima, eles nem sequer estão numa quinta e numa sexta dimensão, estão bem lá em cima, né? Eles devem ter
feito várias até chegar a esse estado de evolução para então ascensionar. Então, claro que não há provas disto, mas é o que eu sinto, porque nós temos, os nossos avós, bisavós, tinham que estar num estado evolutivo já muito elevado para poderem estar. Então, enquanto nós vimos os nossos ancestrais, estamos no mundo do meio. E diz também que enquanto vemos céu, nuvens, estrelas, ainda estamos aqui. Vamos para uma dimensão sem tempo, sem espaço, quase sem cor, quase tipo um vazio para chegar ao mundo de cima. Mas isto é o que é o feedback, é o testemunho das pessoas, não é? É o que se costuma dizer, que enquanto ainda vemos coisas deste mundo, ainda estamos nesta dimensão, por mais que no outro lado do véu. Podemos comparar até com os chakras, podemos dizer que as raízes é o chakra raiz, que o tronco tem os 5 chakras, não é? O chakra sexual, o plexo solar, o chakra do coração, a garganta e o Ajna chakra, o chakra da liderança, e que a cobra representa o 7º chakra, que é o chakra da coroa, e um 8º chakra, que é o Antakarana. Claro que, porque existem mais chakras e existem mais dimensões, nós trabalhamos mais os 7 chakras, que estão ligados ao nosso corpo físico, sabendo que todo o nosso corpo tem mais chakras, estes são os principais, que estão ao longo da nossa coluna e associados aos órgãos, mas claro que todo o nosso corpo é energia e que também existe inclusivamente os chakras do planeta Terra, em que Avalon é um deles, é o chakra do coração da grande mãe Gaia, do planeta Terra, daí ser uma energia tão forte e ligada ao amor, e que existem as linhas de lei, ou leis line, ou linhas do dragão, e que lá há 2 que se cruzam, que é a de São Miguel e de Mãe Maria, e que os monumentos estão alinhados de acordo com estas linhas, e os antigos que fizeram isso há mais de não sei quantos anos não tinham informação, né? E que hoje em dia os cientistas relatam, né, através de aparelhos, medição de energia, etc. Mas isso, só para terem noção, né, do que é o mundo dos chakras e dos canais prânicos e dos canais de energia, e que de facto nós somos isto comparativamente a esta grande, né, terra viva. Então é interessante nós percebermos que ao curar, não é? Se vemos muito lodo nas nossas raízes e onde está a nossa árvore, lodo, lama, pode representar estagnação nas nossas vidas. Se vimos muita areia, terra seca, falta de água, pode significar que estamos sedentos, que estamos a precisar de água, que estamos com sede da vida. Se está em areias movediças, pode representar perigo, pode nos estar a querer trazer alerta de algum perigo. Se as raízes estão em zonas de pedras, rochas, podemos não estar-nos a conseguir nutrir, alimentar como deve ser, não é? Porque as raízes precisam de areia, precisam de terra, e se tiver muita pedra, poderá representar que não temos muito por onde nos alimentar. Se as raízes estão dentro de água, pode representar aqui muitas emoções exacerbadas e em alguns casos até mesmo depressão. Então ter atenção de como é que estão as nossas raízes. E claro, a partir daqui estudar mais sobre a árvore da vida, que a árvore da vida aparece em diversas tradições. Temos a árvore da vida celta, temos o Yggdrasil, que é a árvore de Odin, temos a árvore da vida indiana. Então, em diversas tradições é utilizada a árvore da vida como ferramenta de poder e de conexão entre a terra e o céu, e nós próprios como árvores, né, a fazer esta conexão. E por isso daqui podem fazer um aprofundamento tanto deste conhecimento da árvore da vida como da vossa própria árvore de poder, e sempre que sentirem, irem ver como está a vossa árvore para perceber como é que está a vossa saúde física, como é que está a vossa conexão e se precisam de ir buscar cura a algum momento. E é um caminho, né, sem volta esta conexão.
Por isso é que eu deixo para o final, porque não vos quero influenciar, né? Porque falei da macieira e da Avalon, já apareceu aqui o Merlin e macieiras e isso, portanto, às vezes e que é bom, mas e quem apareceu pode se conectar e perceber a macieira, né? Que é o fruto da sabedoria. Então, aconselho-vos agora a voltarem a fazer, daqui a 3, 4 dias podem voltar a fazer e ver mesmo se aparece a macieira, se aparece outra, como é que está, porque eu lembro-me quando eu fiz também, eu fui parar a um local muito pequenino, a minha árvore estava muito compactada, eu estava muito confusa com vários animais e foi preciso eu aceder a essa imagem para de repente, aparecer-me de facto a minha árvore no meu local de poder, bem nutrida, bem alimentada, para eu perceber, porque eu também via água, via pedra e tive que voltar a fazer e aí sim abriu-se. Então, voltem a repetir as viagens, não tem que ser já no espaço das 3 semanas, voltem a fazer quando se sentirem. Vamos ter agora estas 3 semanas para vocês voltarem a repetir algum animal. Eu tive a certeza, não tenho a certeza do meu animal de poder ainda, voltem a fazer o vosso animal de poder. Não tenho certeza do de cura, do de sombra, voltem a fazer. Temos 3 semanas, portanto, 3 em 4 dias podem fazer 2 a 3 viagens por semana e seguidinhas, podem logo fazer tipo local de poder, animal de poder, mundo baixo, depois podem fazer outra, animal de poder, mundo baixo, mundo de cima, depois podem fazer animal de poder, animal sombra, animal de cura, animal de distração e podem fazer assim seguidas ou separadas, não é? Estou assim a dar ideias para quem quer fazer algo intensivo, fazer o exercício da pedra, fazer os bálsamos de cura para cada direção, a dança, o canto, as meditações, sentado, em pé, caminhados meditativos. Então, claro que não têm só as 3 semanas, têm o resto da vida, mas que estas 3 semanas possam usá-las sabiamente, né? Para então, no último encontro, dia 27, fazermos a nossa viagem de renascimento, desmembramento, e também passar-vos estas práticas, estas técnicas de cura nativa, que é a cura por extração, resgate da alma e resgate de animal de poder. Entretanto, escreverei no grupo o que é que precisamos de levar, todas as indicações e tudo mais. O que é importante, que aviso já aqui, que é levarem uma manta de poder. Então, um dos objetos de poder mais importantes para o xamanismo, nomeadamente para as curas individuais, é a manta de poder. E a manta de poder pode ser uma manta que vocês tenham aí em casa, que fosse de família, que fosse da avó, que fosse uma manta, eu tinha uma manta. Claro que convém que a manta seja do tamanho que caibam 2 pessoas, mesmo que sejam juntinhas. É porque a ideia mesmo, para depois para os trabalhos, o paciente e o praticante de xamanismo tem que estar coladinho. Então, que caiba 2 pessoas, ok? Então, que seja de um tamanho. Podem ir procurar, eu comprei a minha primeira manta, comprei baratíssima no Continente, havia assim uma, depois eu posso-vos mandar com umas cores assim xamânicas, laranja, e o que é que eu faço? Eu coloco essa manta que cabe perfeitamente 2 pessoas lá, e depois coloco uma manta por cima, ou seja, dá para deitar por cima das 2, onde essa manta era uma manta que eu já tenho desde a adolescência, que foi a minha avó que me ofereceu, não é? Então, e podem levar e consagrar. Antes de utilizarem, vamos consagrar. Como é que são feitas as consagrações dos objetos de poder? Seja uma manta, seja um pendente, seja um cristal que queremos utilizar para um trabalho. Bem, o cristal tem a limpeza, a energização e a programação. É passar a manta de poder ou o objeto de poder cerca de 3 vezes no fogo da vela e no fumo da sálvia ou de outra planta. Eu, como utilizo muito a sálvia, eu pego na manta e com a intenção de consagrar aquele objeto, né, consagrar, torná-lo sagrado, eu passo cerca de 3 vezes no fogo e no fumo da sálvia. Essa manta não vai servir de tapete, essa manta não vai servir para me tapar, essa manta vai ser única e exclusivamente para abri-la e utilizá-la quando vou fazer os meus trabalhos xamânicos. Não é? Quando quero fazer as minhas viagens, posso-me deitar na manta. Quando quero receber uma pessoa para
fazer algum tipo de cura, posso deitá-la na manta e fica só para esse trabalho. Entretanto, também vos posso mandar sabem, por exemplo, eu fui ao México e tenho uma manta daquelas mexicanas, ou fui ao Peru, comprei. Ótimo, também pode ser, mas também se vende na Amazon e não são assim tão caras, então eu também vou colocar lá. É o que eu vos disse, eu comprei a minha no Continente, tipo 10 euros, havia maravilhosa. Eu fui porque na altura uma colega disse: olha, vê lá, comprei uma manta giríssima que vou utilizar. E eu fui e encontrei baratíssima. Claro que as do México, etc., são um bocadinho mais caras, mas pronto, eu vou colocar lá tanto o exemplo da minha como também sites. Mas se vocês colocarem manta mexicano, peruano, a eBay e a Amazon também encontram. Não se preocupem se não conseguirem comprar em 3 semanas, porque mais pessoas vão levar, vocês vão fazer trabalhos em pares e por isso podem utilizar a do colega ou podem levar uma provisória, não é? E depois até quando encontrarem a vossa manta especial, aí sim, está bem? Ó Filipa, Sim? posso fazer uma pergunta? A ver se eu entendi bem. A manta de poder Uhum. tem que caber mesmo 2 pessoas ou pode ser mais pequena e depois compras outra? Fiquei na dúvida quando falaste do tamanho. A manta de poder, que é para utilizarem a manta de poder, agora se não conseguirem comprar uma manta de poder, vocês vão improvisar com o que têm ou com a manta de alguém, porque vão fazer o trabalho a pares. Mas depois, no futuro, a vossa manta de poder convém ter um tamanho que caibam 2 pessoas lá. Então, não pode ser tipo uma toalhinha de praia, porque tem que dar hipótese de 2 pessoas se deitarem. Então, mais ou menos o tamanho para caber 2 pessoas juntas. Ok. A manta de poder oficial que vocês vão comprar. Agora, se for só para desenrascar, para improvisar, é que vocês tiverem, caso não consigam adquirir em 3 semanas. Ok. E é isso. Bom fim de semana. Eu depois passo mais informações lá no grupo do que é preciso levar e volto a falar da mantinha quando escrever a listinha de coisinhas que precisamos levar e dou lá alguns exemplos e dou lá algumas sugestões, dúvidas, partilhas, questões. Quando voltarem a fazer viagens, coloquem lá tudo no grupo porque faz todo o sentido. Nós todos aprendemos muito uns com os outros, então não tenham vergonha. A dúvida de um, o questionamento de um, perguntem. Questionar, perguntar é algo super inteligente. Então questionem. Não tenham medo de perguntar e de questionar e de ter dúvidas, porque é aí a fonte da inteligência e da curiosidade. Se a gente nascesse ensinado, a gente não estaria aqui no planeta escola, né? Beijinhos, bom fim de semana e até breve. Vou tentar colocar lá tudo hoje, senão amanhã, já sabem.